Prontos para mais um mergulho profundo. Um conto do Friedrich Dürrenmatt. Ah, a Pani! É. E olha, já aviso, é daqueles contos que mexem com a gente, sabe? A história gira em torno do Alfredo Traps, o caixeiro viajante. Mas calma, não é só mais uma história de viagens. Através da jornada do Traps, vamos investigar as nuances da ética, sabe? E de como às vezes a gente age sem ter total consciência do que tá fazendo. Tipo, agindo meio no automático. E tem mais. Vamos explorar a tal da sombra psicológica, essa força escondida que molda nossas decisões, nos levando por caminhos, às vezes, bem obscuros. A sombra psicológica. Que conceito fascinante. Me explica melhor essa ideia. Imagina só, Ah, você tá lá, vivendo sua vida, fazendo suas escolhas, mas no fundo, tem uma força oculta te guiando, te levando para caminhos que você nem sempre entende. é como se a gente tivesse um lado obscuro que não conhecemos direito. Exatamente. É como se a gente estivesse usando a máscara o tempo todo, escondendo uma parte de nós mesmos. E o conto do Emmett coloca a gente cara a cara com essa ideia, sabe? Será que podemos estar agindo de forma errada sem nem perceber? Faz sentido. E como um conto explora isso? O do Emmett usa a figura do caixeiro viajante, sempre em movimento, para representar essa fuga constante da gente com a gente mesmo. É como se o Traps estivesse sempre correndo de algo, mas sem saber exatamente o quê. E o que acontece quando ele não pode mais fugir? É aí que entra a pane do carro. E não é só um problema mecânico, é uma metáfora poderosa. A pane representa um ponto de ruptura na vida do Traps. E é como se o destino dissesse, chega de correr, agora você vai ter que encarar o que está te perseguindo. E o que ele encontra quando para de correr? Ele se depara com um julgamento simulado, orquestrado por ex-juiz. Se você colocado num tribunal, obrigado a se defender de acusações, mas num palco totalmente inesperado. Um julgamento simulado, que ideia genial. E o que ele é acusado de fazer? Aí que as coisas começam a ficar interessantes. Durante o julgamento, o passado do Traps vem à tona e descobrimos que o sucesso dele, dizemos que ele não foi conquistado da maneira mais ética. Ele teve um caso com a esposa do chefe e, bom, o chefe acabou morrendo de um infarto quando descobriu tudo. Nossa, que pesado. O conto deixa essa questão no ar. Ele sabia que estava agindo errado, mas justificava suas ações como uma estratégia para subir na vida. Aí entra o dilema. Até que ponto a ambição pode nos cegar e nos fazer ignorar a ética? É aquela história, né? Os fins justificam os meios. Exatamente. E o conto nos faz questionar. Será que vale a pena sacrificar nossos valores em nome do sucesso? Qual o preço que estamos dispostos a pagar pelas nossas ambições? Nossa, quanta coisa para pensar. Mas me fala, o que essa história tem a ver com a tal sombra psicológica que você mencionou? O julgamento simulado é como um espelho que reflete pro Traps. O lado obscuro dele, a sombra junguiana, sabe? Tudo aquilo que ele reprimiu, escondeu de si mesmo e dos outros. Junguiana, tipo do Carl Jung Jung. mesmo. O Jung, psicólogo famoso, desenvolveu a teoria da sombra, que é basicamente tudo aquilo que a gente não aceita em nós mesmos. Nossos impulsos, desejos, características que consideramos negativas. A gente esconde tudo no nosso inconsciente, mas essa sombra sempre dá um jeito de se manifestar, seja nos nossos sonhos, nas nossas ações, ou, como no caso do Traps, num julgamento inesperado. Agora eu tô começando a entender. É como se o julgamento fosse uma forma do Traps confrontar tudo aquilo que ele tentou esconder de si mesmo. Isso aí. E é nesse confronto que a gente mergulha no conceito da sombra. E como essa sombra se manifesta na vida real, fora do conto. Ela fica quietinha lá no nosso inconsciente até que algo a desperte. Olha, ela pode se mostrar de várias formas. Sonhos, atos falhos, explosões de raiva, projeções em outras pessoas. É como se ela estivesse sempre ali, dando sinais, esperando a gente prestar atenção. Então, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho para encarar a nossa própria sombra. Às vezes a gente precisa de outro, alguém de fora, para nos mostrar o que a gente não consegue enxergar sozinho. Tipo o espelho. E no caso do Traps, esse outro, são os participantes do julgamento. Eles funcionam como espelho, refletindo para o Traps a imagem distorcida que ele tenta esconder. O mais interessante é que, durante o julgamento, o passado do Traps vem à tona. Descobrimos que seu sucesso profissional foi construído a partir do caso com a esposa de seu chefe. E o que é mais chocante, a morte do chefe, que teve um infarto ao descobrir a traição, parece ter sido dano colateral, calculado pelo Traps em sua escalada ambiciosa. Caramba! Dürrenmatt nos coloca diante de um dilema ético complexo. Traps sabia que estava agindo errado, mas justificava suas ações como estratégia de ascensão social. Será que a ambição desmedida pode nos cegar a ponto de ignorarmos completamente a bússola moral? Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Até que ponto estamos dispostos a ir em busca dos nossos objetivos? Quais são os limites que não podemos cruzar, mesmo que isso signifique abrir mão de certas conquistas?
E voltamos à questão da sombra. No caso do Traps, ela se manifesta como essa ambição desenfreada, capaz de justificar atos moralmente questionáveis. O conto nos leva a refletir sobre o papel da ética em nossas vidas e como a busca pelo sucesso pode nos levar por caminhos tortuosos. O Traps é um exemplo, né, de como a sombra, quando a gente não reconhece, quando a gente não integra ela na nossa personalidade, pode levar a ações destrutivas. Mas será que toda ambição é negativa? Não existe um jeito de querer as coisas, de ter sucesso, sem pisar nos outros? Boa pergunta. O conto não tá dizendo que a ambição é ruim, sabe? Mas ele dá alerta, cuidado com a ambição descontrolada, aquela que passa por cima da ética, dos valores. Entendi. É como se tivesse uma ambição do bem e uma do mal. É mais ou menos isso. Acho que o segredo é a gente se conhecer bem, saber nossos limites, o que a gente realmente valoriza e aí sim correr atrás dos nossos objetivos, mas com integridade, sem prejudicar ninguém. Faz sentido. É tipo, ajustar a bússola moral para não se perder no caminho, né? Exatamente. E para ajustar essa bússola, a gente precisa se olhar por dentro, sem julgamentos, observar os pensamentos, sentimentos, comportamentos. É assim que a gente identifica as armadilhas da sombra. E como a gente faz isso na prática? Tem algum sinal de alerta? Como saber se a sombra está no comando? Vários sinais. Um deles é a falta de responsabilidade, sabe? Quando a gente culpa os outros pelos nossos erros, quando se faz de vítima, é a sombra se projetando para fora. Ser estourado e irritado o tempo todo. Dificuldade de lidar com as emoções, explodir fácil, ficar ansioso, tudo isso pode ser sinal de que tem coisa reprimida lá na sombra. Vícios, comportamentos compulsivos. Pode ser também. Corpo e mente estão conectados. Se a gente não cuida da saúde mental, a física sente impacto também. Então, cuidar da gente, se conhecer, é importante para ter uma vida mais equilibrada. Quando a gente se conhece, consegue lidar melhor com as emoções, faz escolhas mais conscientes e aí a vida fica mais leve, mais feliz. Verdade. Mas, e aí, como colocar isso em prática? Tipo, precisa virar eremita para se conhecer. Que nada. Dá pra fazer isso no dia a dia, sabe? Pequenas atitudes já ajudam. Reservar um tempo para pensar na vida, prestar atenção nos pensamentos e sentimentos, questionar os comportamentos, curtir a natureza. Às vezes a gente esquece de respirar, né? Exato. Para um pouco, se conectar com a gente mesmo faz um bem danado. É como silenciar o mundo lá fora para ouvir a voz lá de dentro, a intuição, a sabedoria. É nessa hora que a gente faz as pazes com a sombra, né? Mas, voltando pro conto. O que acontece com a flor do Traps? Ele escapa da cilada. O final é de cair o queixo. Depois de encarar a própria sombra, ele toma uma decisão radical que muda tudo. E que decisão é essa? Me conta, vai. Pra saber, só lendo o conto. Mas a decisão dele nos faz pensar sobre justiça, sobre as consequências das nossas escolhas. E agora fiquei curiosa mesmo. Vou ter que ler a pane. Mas antes de terminar o mergulho, qual a principal lição que você tira dessa história? O que a gente aprende com Traps? Acho que a grande lição é que se conhecer processos, sabe? E exige coragem para encarar o lado escuro da gente. Mas vale a pena. É assim que a gente se liberta do que está preso lá no inconsciente e assume o controle da nossa história. Que mensagem poderosa. E me fez pensar. Quais são as minhas panes, os meus desafios, que me impulsionam no caminho do autoconhecimento? E você que está ouvindo a gente, qual a sua pane? Qual o seu traps interno? O que te impede de viver uma vida mais autêntica, mais conectada com seus valores? Qual será a nossa pane, nosso traps interno? O que será que impede a gente de viver uma vida mais real, de acordo com os nossos valores? E o conto dá uma dica, hein? Lembra que traps quer dizer armadilha em inglês? Ah, lembro sim. E a ligação do nome dele com a história é demais. É como se ele estivesse preso numa armadilha, mas uma armadilha criada por ele mesmo, pelas escolhas que ele fez, pelas ilusões que ele construiu, né? Exatamente. E essa armadilha a gente pode entender como se fosse a tal da penosa solicitação da vida que o texto fala. Penosa solicitação da vida. Que expressão, hein? O que isso quer dizer? É como se a vida sempre nos desafiando, nos colocando em situações que a gente precisa fazer escolhas difíceis, encarar nossos limites, nossas sombras. E essas situações, por mais complicadas que sejam, elas nos dão a chance de crescer, de se conhecer melhor. Então quer dizer que as panes que a vida nos apresenta, os momentos de crise, as dificuldades, tudo isso pode ser um sinal para a gente autoconhecer. É nesses momentos que a gente é obrigado a sair da zona de conforto, questionar tudo aquilo que a gente acredita, os nossos valores, olhar para dentro com sinceridade. É como se a vida desse um empurrãozinho na gente, tirasse a gente do piloto automático e falasse: "Ei, acorda, toma as rédeas da sua vida." É isso aí. E para seguir esse caminho, para sair da armadilha, a gente precisa desenvolver a consciência moral, a nossa bússola interna. E como a gente faz isso? O texto dá alguma dica? Tem sim. O texto fala que a natureza dá aos homens uma consciência moral que os empurra rumo ao desenvolvimento pleno. Ou seja, tem uma força dentro da gente, natural, que nos leva a crescer, a ser a melhor versão de nós mesmos.
Mas às vezes parece que essa força tá dormindo, escondida no meio da correria do dia a dia, das distrações. Verdade? Por isso que é importante a gente alimentar essa consciência moral, essa conexão com a nossa essência. E como a gente faz isso? Se conhecendo, refletindo, curtindo a natureza, buscando coisas que nos inspirem, que deem sentido para a vida. É como se a gente tivesse que reencontrar essa bússola interna que muitas vezes a gente deixou de lado, né? E usar ela para navegar pelos desafios, pelas panes que encontramos no caminho. Exato. E não precisa fazer essa jornada sozinho. Terapia, grupos de estudo, amigos, família. Todo mundo pode ajudar nesse processo de autoconhecimento, dando apoio, inspirando. E com essa mensagem de união, de colaboração, chegamos ao fim do nosso mergulho em Apane. Esperamos que as ideias que a gente compartilhou aqui inspirem você a se conhecer melhor com coragem, curiosidade e compaixão. Lembre-se, a jornada é sua, mas você não está sozinho. E cada pane que a vida te apresentar, encare como uma chance de descobrir quem você é de verdade e construir uma vida mais autêntica, mais completa, mais significativa. E é isso, pessoal. Até o próximo mergulho.